Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e neste vídeo vou falar da mais recente pesquisa para presidente da República. O Banco Genial de Investimentos encomendou mais uma, assim como tinha feito em julho, e vamos comparar a de julho com a de agosto. Não adianta eu comparar essa com Datafolha, com XP, não. É necessário a gente ficar sempre no mesmo instituto, que usa a mesma metodologia, e vamos então falar desses números. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações, o sininho e, se gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilha com amigos e grupos. Meus amigos, então foram coletados aqui esses dados junto a 1.500 eleitores entre os dias 29 de julho e 1º de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. No cenário 1, não vai dar para comparar com a anterior porque foi a primeira vez que o Instituto perguntou somente com 3 candidatos. Lula aparece com 46%, Bolsonaro 29% e Ciro Gomes com 12%. Nós tivemos aqui 13 entre nulo, branco, não sabe, enfim, que estão aí indecisos. E aí depois eles vão pegar o quê? Esses 3 candidatos com mais um. A gente vai perceber algo que é o seguinte: tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Ciro, eles oscilam muito pouco, independente deste 4º candidato. Vamos lá para os números então. Lula, 44, Bolsonaro, 27. Neste caso, o único que o Moro aparece com 10, tecnicamente empatado aqui com Ciro Gomes com 9. É o pior cenário para o Ciro de todos os levantados, é aquele que Moro aparece, no caso aqui, com terceiro. Há uma especulação se o Moro vai ou não sair candidato. Ciro, Lula e Bolsonaro, a não ser que aconteça alguma coisa de muito extraordinário, por exemplo, impeachment de Bolsonaro, que ele fique inelegível, existe essa possibilidade. Ele agora é alvo ali de uma investigação, tem um inquérito aberto, enfim. A vida do Bolsonaro não será fácil daqui até as eleições junto à justiça. E detalhe, ele fez por merecer toda essa investigação e ele pode sim ser, de certa forma, colocado como inelegível nas próximas eleições. E Moro está nesse negócio, vai, não vai, mas está aqui nessa pesquisa. No cenário 3, Lula 44, Bolsonaro 27, a mesma coisa. Ciro passa para 10 e o Datena foi testado aqui pela primeira vez, não dá para comparar com o mês anterior, também aparece com 10. Branco e nulo aqui, o interessante é que não tem voto branco e nulo. E o não sabe, 10%. Cenário 4. Aqui dá para comparar com o mês anterior. Lula 44, era 43. Bolsonaro agora tem 29, era 28. Uma oscilação de 1 ponto. Ciro mantém com 10%. E quem que é o concorrente aqui? Dória. Dória tinha 7, caiu para 5. A gente tem que ficar atento para ver se essa é uma movimentação que vai continuar acontecendo nos próximos meses ou se for uma oscilação pontual. No outro cenário, em que você tira o Dória e entra Eduardo Leite, que é o outro que deve ser, que vai tentar a vaga do PSDB junto com Dória, Tasso Gereissati e Arthur Vigílio. Aqui, Lula, 45, nesse cenário ele tinha 44 em julho. Bolsonaro tinha 28, agora tem 29. O Ciro tinha 11, nesse cenário aparece com 10. Então ele recuou 1 ponto. E Eduardo Leite tinha 4, continua com 4. Então o Leite, com todo o esforço da grande mídia e, enfim, dessa elite que quer colocá-lo ali como também um candidato mais viável, ele não consegue decolar. Aquele efeito conversa com o Bial em que ele se declara homossexual já passou, ele não conseguiu, naquele episódio, de certa forma, fazer o que muita gente achou que ele iria disparar e pegar, e não aconteceu isso. No outro cenário, agora você coloca o Mandetta no lugar destes outros. Lula tinha 44, tem 45. Bolsonaro manteve o mesmo de julho, 29. Ciro tinha 10, subiu para 11. E o detalhe, o Mandetta tinha 6, caiu metade, caiu para 3. E aí, o Instituto simulou também o seguinte: Lula, Bolsonaro e nem Lula e nem Bolsonaro, que é o que a terceira via, chamada terceira via, tenta trazer para si. Detalhe importante aqui, hein? Lula 42, esse candidato nem 28 e Bolsonaro 26. Só que eu sempre tenho dito o seguinte, tudo isso é retrato de hoje. Só que eu acho
que se você chegar num determinado momento e esse candidato nem tiver ali entre 15, 16, 17 até 20%, há uma grande chance de você desidratar tanto Bolsonaro quanto Lula. Hoje eles respondem assim porque, de certa forma, existe quase que uma imposição em que você tem que escolher um ou outro. Então, o sentimento, né, o indivíduo já vai para a pesquisa meio que condicionado. Mas, diante da realidade em que um candidato cresça, ameaçando sim a polarização, esse candidato tem grandes chances de crescer bem mais do que as pesquisas apontam. Um outro dado interessante que merece avaliação é a votação espontânea. Aqui você tem que é quando você não apresenta nomes. Pergunta assim, quem você votaria? Lula 23, Bolsonaro 18, Ciro 1, outros somados 1, nulo 2, indeciso 56%. Quando indagado em quem você vai votar, não decidem, falam que estão indecisos. Ou seja, tem muito espaço para mudar muita coisa nessa pesquisa aqui. Cenário de segundo turno, Lula parece ganhando de todos. De Bolsonaro tem 33, Sérgio Moro 24, Datena 20, Sérgio Moro 26, Datena 24, Ciro 23, Dória 14, Eduardo Leite 15, Mandetta 14. E em todos os casos você tem um índice altíssimo de gente que não sabe, que vota branco, que vota nulo. Enfim, esse cenário aqui de segundo turno de hoje, com todo respeito ao Instituto, eu acho ele bastante complicado de achar que ele vai realmente se repetir lá na frente. Eu não tenho nenhuma simpatia, por exemplo, pelo Eduardo Leite. Tá, a gente reconhece algum valor ou outro e tal, tentou fazer o mínimo ali em relação à pandemia, mas não é alguém que me encanta de forma alguma, é neoliberal, tem um pensamento econômico já ultrapassado, mofado, provado que não dá certo e ele insiste nisso. Então, Eduardo Leite é alguém que, por exemplo, eu não o considero como um candidato possível para receber meu voto. Mas daí eu achar que num segundo turno, Lula e Eduardo Leite, o Eduardo Leite vai ter só 15% dos votos, com todo respeito, não me parece algo que realmente vá se concretizar. Então isso aqui de segundo turno é um cenário de momento e, claro, os petistas tentam impor agora para a sociedade, tá vendo, vamos juntar com Lula. E eu tenho perguntado sempre, vale a pena a gente repetir o que aconteceu em 2018, quando muita gente saiu das eleições com o peito estufado, dizendo, pelo menos tiramos o PT. Agora a gente vai votar no Lula para depois estufar o peito e falar, pelo menos tiramos Bolsonaro. É claro que eu concordo que Bolsonaro tem que ser tirado da presidência. Seja pelo impeachment, isso seria o melhor dos mundos, e o PT parece que não está muito interessado nisso, pelo menos o Lula não faz nenhum movimento muito forte nesse sentido. Mas não é só tirar alguém, é o que você vai colocar no lugar. Então essa é uma reflexão que a gente tem que ter muita consciência dela. E um detalhe importante, a gente vai observar que aqui, tanto Lula, Bolsonaro e Ciro oscilaram muito pouco em relação aos cenários anteriores do mês de julho. Agora, Dória caiu 2 pontos. 2 pontos para quem tem 40, nem é tanta coisa assim, mas 2 pontos para quem tinha 7 caiu para 5. É a ser observado como ficará a pesquisa de setembro. E o Mandetta tinha 6, caiu para 3. Isso beneficia quem? O Ciro, porque o Ciro se fortalece como esse candidato para tentar quebrar a polarização. Alguém pode falar, mas e o Sérgio Moro? Sérgio Moro, meus amigos, se ele realmente sair candidato, ele vai ter vida muito dura, porque, claro, o que ele fez, ele tem responsabilidade na eleição do Bolsonaro, tem responsabilidade no processo mal julgado do Lula e agora trazendo os direitos políticos de volta para o Lula por conta da incompetência dele enquanto juiz, que condena um candidato, vai trabalhar para o eleito que foi beneficiado com a sua sentença, aí depois é demitido por este, vai trabalhar numa empresa nos Estados Unidos que lida com interesses da Odebrecht, que foi por ele prejudicada. Então o Sérgio Moro é simplesmente uma brincadeira que pelo menos se cogite um indivíduo como esse como candidato. Então ele vai sofrer muito, eu duvido muito que ele saia, dizem que o interesse dele realmente é o Senado se candidatando lá pelo estado do Paraná. O Datena diz que vai ser candidato a presidente, mas em outros momentos ele fala que a grande vontade dele é o Senado ou o governo de São Paulo. Claro, ele vai ficar esperando. Se realmente ele chegar com condições, vamos observar como é que ficará aí o comportamento do Datena, que está agora no PSL. Cogitou-se a possibilidade dele ser vice do Ciro, como se o Ciro quisesse ele. O Ciro já negou, eu vou gravar um vídeo depois específico sobre isso. O Ciro Gomes oscilou aqui de 9% a 12%. Na pesquisa de julho ele ficou entre 10% e 11%.
Então mostra que, independente dos concorrentes, o Ciro tem um eleitorado que está com ele. Independente se do outro lado tem Moro, Datena, Leite, Mandetta ou Dória, o Ciro oscila muito pouco. O que aqui isso indica? Se o Ciro sai, o beneficiado mais direto disso é Lula. Quer dizer que todo mundo que vota no Ciro votará no Lula? Todo mundo nunca, que não existe nenhum candidato que transfere 100% dos votos. Mas a tendência seria, então, o Ciro saindo é ruim para os outros, porque aí Lula realmente ficaria com maiores chances de ganhar no primeiro turno a preço de hoje. Se o Ciro continua, a vida destes outros nomes que tentam quebrar a polarização fica ainda mais difícil. E aí pode ser que lá na frente, lá para maio, junho, talvez, antes, claro, de registrar a candidatura, o Ciro consiga atrair apoios que naturalmente não apoiariam, mas simplesmente por ser esse o candidato mais viável para quebrar a polarização. Então, os outros candidatos terão que considerar que o Ciro na jogada é extremamente importante para evitar a vitória do Lula no primeiro turno, e aí, se ele continua também, dificulta a vida dos outros. E o Ciro, então, está numa posição que, de certa forma, lhe dá maiores forças para tentar depois ali na frente atrair outros apoios. O fato preocupante para o Ciro nessa pesquisa é que a chance de voto dentre aqueles que dizem conhecer o candidato caiu de 38% para 28%. Então ele teve uma queda nesse ponto. Só que o que eu achei muito estranho é que, primeiro, foi só essa pesquisa que pegou esse tipo de sentimento. Na pesquisa Atlas, que eu nem cheguei a comentar aqui, o Ciro melhorou muito, digamos assim, a sua rejeição junto ao eleitorado. E essa pesquisa aqui pegou essa queda em todos os outros candidatos, exceto Lula e Bolsonaro. Mandetta caiu de 30 para 21, por exemplo. Dória caiu de 28 para 19. Leite caiu de 31 para 19. Então, ainda assim, o Ciro lidera nesse quesito essa chamada terceira via com potencial de voto. Mas é um número para a gente ficar atento e ver como que vai se refletir nas próximas pesquisas, nos próximos levantamentos deste instituto. Meus amigos, então é isso. Qualquer grande novidade em relação à pesquisa e tal, eu trago para vocês. Eu agradeço mais uma vez pela companhia. Quem puder, compartilhe esse vídeo para a gente trazer mais pessoas para o Politizando. Um abraço e até o próximo vídeo.